Olá, tudo bom com vocês? O meu nome é Paulo Campanha e na aula de hoje vamos aprender a estrutura de loop. Vamos analisar dois tipos diferentes de loop. O loop conhecido apenas por for next e o outro loop conhecido por for each in next. Então vamos lá. Aqui dentro do ambiente do VBA do Excel eu já deixei preparada as duas rotinas as quais vamos trabalhar. Vamos digitar juntos, porém já deixei separadas e comentadas cada uma com o seu nome para facilitar o nosso trabalho. Reparem que aqui dentro da worksheet já deixei duas colunas com dados colocados. A coluna B contém números mesclados com a letra C cedilha. Vamos dizer que essas letras C cedilha estão contaminando os nossos dados. Muitas vezes, importamos dados de outros sistemas ou de sites ou de outros documentos e muitas vezes acontece desses dados virem contaminados com informações desnecessárias. O mesmo acontece aqui na coluna C. Temos o padrão A, B, C, D, E, F, G maiúsculo, os quais estão contaminados também com a letra C cedilha minúscula. Vamos aprender como trabalhar com os dois loops que vamos analisar e ver como eles se comportam. Vamos lá então. Aqui nós vamos testar, como eu já deixei aqui escrito, vamos testar o loop for next. Vamos começar então. Qual será o nosso objetivo? O nosso objetivo será limpar a coluna B, que está contaminada com letras C cedilha. Temos que fazer um loop da célula B1 até a célula B9, limpando essa letra C cedilha. O loop for next, ele é dito ser um loop unidirecional, pois ele por si só não nos dá abertura para fazermos um loop entre linhas e colunas. Isso só será possível se colocarmos um loop dentro do outro, mas isto vamos deixar para depois. Vamos analisar simplesmente a diferença entre um tipo de loop e o outro, para depois podermos brincar um pouco mais com elas. Então vamos lá, vamos começar a descrever aqui a nossa rotina. Vamos dizer que vamos criar uma variável i, que será um inteiro, pois ela será a variável que vamos utilizar para relacionar a linha a qual estamos trabalhando. Então, vamos criar um loop onde vamos dizer que para cada i igual a 1 até, no caso, temos que ir até o 9, pois a letra i vai indicar a linha em questão. Então, estamos dizendo que vamos da linha 1, que seria i igual a 1, até a linha 9. Porém, aqui tenho que considerar que eu poderia não saber qual é a última linha da minha coluna B. Poderia ser uma coluna infinitesimal, não sei. Então, costumamos trabalhar com o end xl up. Vamos colocar aqui range, abre parênteses. Vamos declarar a célula, por exemplo, aqui, como a gente está vendo que vai até a célula 9, então não precisamos ir muito longe. Vamos apenas colocar B100. Vamos supor que vamos começar a nossa varredura a partir da célula B100. Então, colocamos ponto end, abre parênteses, xl up ponto row, pois eu quero identificar a row desta última célula. Continuando, next i. Eu particularmente gosto de identificar após o next qual é a variável que estamos trabalhando, que é a variável i. Mas o Excel funciona também com a omissão desta variável. Não é obrigatório declará-la aqui embaixo na linha de next, ok? Então, aqui, vamos dizer que vamos fazer um loop de i igual a 1 até a última row da coluna B, ok? Aqui, vamos fazer que para cada célula de linha I, coluna 2, pois estamos falando da coluna B, temos que dizer que ela será igual à função replace, que já aprendemos em outras aulas lá atrás, será igual à própria linha a qual estamos falando, substituindo o C cedilha minúsculo por nada, por vazio. Queremos apenas suprimir o C cedilha minúsculo, não queremos acrescentar nada no lugar dele. Por isso, vamos deixar assim, ok?
Pronto, está montado o nosso loop. Vamos aqui debugar linha por linha para ver como o Excel vai se comportar. Vamos lá. Veja, repare que ele já substituiu na célula B1 todo o conteúdo daquela célula pelo mesmo conteúdo, apenas retirando o C cedilha minúsculo. Repare, o mesmo acontece com cada linha, pois ele está varrendo de I1 até I9. Veja, chegou no I9. Vou continuar debugando. Passou reto. Finalizou a nossa rotina. Então, repare, este nosso loop foi um loop unidirecional apenas na coluna B, onde eu disse que era para ele começar da minha variável i, que eu declarei aqui em cima que seria um número inteiro, pois número de linha é sempre inteiro. Ele começaria na linha 1 e iria até a última linha preenchida da coluna B. Mas eu pedi para ele varrer desde a célula B100, pois eu não saberia, entre aspas, qual seria a última célula preenchida da coluna B. Então, por isso, eu coloquei B100 and xlup.row para me retornar a última row preenchida da coluna B, ok? Agora, visto esta rotina, este loop, vamos trabalhar então, vamos fazer um exemplo aqui do loop utilizando for each in next, ok? Vamos lá. Neste outro exemplo, aqui dizemos que é um loop bidirecional. Vamos entender por quê. Vou aqui, veja, vou trocar a planilha, vamos trabalhar com uma planilha igual àquela, porém agora sem a coluna B substituída. Voltamos à originalidade, ok? Pois vamos aplicar a substituição nas duas colunas, por isso ela será bidirecional. Vamos aplicar a substituição nas duas colunas usando apenas um loop. Vamos lá. Vamos declarar aqui que temos um range RNG, ok? E vamos declarar também que temos célula as range. Então, declaramos RNG as range e célula as range, ok? Aqui vamos setar que o RNG, que é um range, ele será um range de B1 até C9, que é o nosso range que nós temos ali já preparado no nosso exemplo da nossa planilha, ok? Vamos lá. Já está setado o nosso range. Agora eu vou começar a estrutura de loop. For each célula, que ela é um range, que eu já declarei ali em cima. For each célula in RNG, que é o meu range já declarado e já setado. Vamos fazer next célula, como eu gosto de fazer, porém não é obrigatório no Excel. Vamos dizer que este loop que eu estou fazendo, eu vou pegar a célula, que é o range em questão, que ele está varrendo dentro do meu RNG, a célula, o valor dela, ok? Como foi declarado que célula é um range, e aqui eu quero apenas o valor da célula, o valor do range, então eu tenho que colocar ponto .value, ok? Então, célula value vai ser igual à função replace novamente, do valor da célula, célula value, onde vamos substituir C minúsculo por nada. Veja, a estrutura é a mesma utilizada na rotina superior, porém aqui eu estou definindo um range, ok? Por isso eu consigo fazer com que seja bidirecional. Aqui eu estou dizendo que ele vai pegar cada range que compõe a minha range RNG e vai aplicar a substituição do valor daquela célula, daquele range, por ele mesmo, suprimindo o C cedilha minúsculo. Vamos debugar linha por linha e ver o que acontece. Vamos lá. Repare, ele começou a substituição pela coluna B em paralelo à coluna C. Ele faz da linha 1 até a linha 9, linha por linha. Veja, ele vai substituindo, vai varrendo todo o meu range. Pronto, acabou. Viu como é simples? Eu apliquei a mesma codificação a dois exemplos diferentes. A diferença é sutil, porém, na prática, ela é muito grande. É uma diferença muito grande. Conseguimos aplicar este loop a um montante de dados muito maior. Vamos aqui adicionar mais um exemplo. Como eu havia comentado no começo do vídeo, este for next aqui do início, apesar de ele ser
unidirecional, é possível colocar um loop dentro do outro e com isso conseguimos torná-lo bidirecional. Não é tão prático como o exemplo de baixo, onde utilizamos for each, porém também é possível. Cada um tem a sua aplicação específica. Em alguns casos, é mais interessante fazer o uso do for next aninhado, um dentro do outro, mas em outros casos, não. Em outros casos, é mais interessante realmente fazer o uso do for each in next, ok? Vamos aqui alterar a codificação desta rotina aqui de cima para que possamos trabalhar bidirecionalmente. Vamos voltar para a nossa planilha de exemplo 1, onde ainda temos a coluna C toda contaminada com letras C cedilha e vamos voltar a contaminar a coluna B. Vamos aqui aleatoriamente adicionar letra C cedilha minúscula. Agora vamos fazer as nossas alterações aqui. Vamos lá. Eu disse que nós iríamos aninhar um loop dentro do outro. Então aqui vamos começar identificando uma nova variável, a variável ii, as integer. Vamos lá. Dentro, vamos fazer aqui uma indentação para ficar mais interessante. E vamos fazer um novo for. Dentro do for i igual a 1 até o último valor, a última célula preenchida da coluna B, vamos fazer um outro for, onde vamos utilizar a variável ii igual a 1 até 2, pois aqui vamos variar apenas as colunas, e nós temos apenas duas colunas de dados, ok? Por isso será for ii igual a 1 até 2. Temos que vir aqui para baixo, para finalizar este for, que será o next ii, e vamos dizer aqui que a coluna vai passar a ser ii e não mais necessariamente a 2, e aqui ii. Só corrigindo, aqui eu estava considerando coluna 1 e coluna 2, pois estamos utilizando a terminologia cells. Porém, aqui tenho que corrigir, pois os nossos dados estão nas colunas B e C. Então, temos que dizer que ii começa em 2 e vai até 3, ok? Esta correção que temos que fazer apenas. Vamos lá, vamos debugar linha a linha e ver o que acontece. Veja. Ele vai agindo exatamente como no exemplo da rotina abaixo, onde fizemos for each in next. É exatamente a mesma lógica, o mesmo padrão. Pronto. Vimos que conseguimos utilizar o mesmo loop for next aninhado um dentro do outro para conseguirmos copiar a mesma lógica de estrutura do for each in next. Esta foi mais uma aula sobre VBA em Excel para iniciantes. Aqui aprendemos um pouco sobre estruturas de loop. Espero que tenham aproveitado. Até a nossa próxima aula.